Fala galera, voltando aí com vocês agora, olha só, continuando a nossa aula. Na aula passada, a respeito do estatuto, nós falamos do inciso 12 e paramos no 13, perfeito? O 13 diz o seguinte aqui, ó, obedecer às ordens legais de superiores hierárquicos e promover a sua fiel execução, exceto quando manifestamente ilegais. Olha só, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, por quê? Você sabe que é pautado na hierarquia, como lá atrás eu já falei, tem o quê? O poder hierárquico, a presença do poder hierárquico. Contudo, você tem que cumprir as ordens? Sim. Tem que cumprir? Tem. Porém, exceto quando forem manifestamente legais. Esses dias eu tive acesso a um determinado causo, né? Tinha uma pessoa que tinha uma liminar para atuar no comércio de gêneros alimentícios de forma móvel, né? Ou seja, ele tinha um trailer que vendia lanches. E ele tinha uma decisão judicial que assegurava, que dava direito a ele a ficar ali por conta de problemas existentes com a prefeitura, que ela demorou para poder dar a renovação de uma determinada licença, ele tinha aquela decisão judicial. O fiscal chegou lá. Eu tenho que rebocar, eu tenho que tirar seu trailer daqui. Ele foi e mostrou a decisão judicial. O fiscal entrou em contato com o prefeito e o prefeito falou assim, ó, pode tirar de lá agora, porque eu estou mandando. Ou seja, está vendo que essa ordem ela é uma ordem de um superior? Sim ou não? Sim. Porém, essa ordem, ela é o quê? Manifestamente ilegal. Essa ordem ela é manifestamente ilegal. Tem que tomar um cuidado com isso, perfeito? Vamos dar um exemplo dentro da polícia. O seu chefe vira e fala assim, olha só, eu quero que você bote um grampo no telefone do fulano de tal, que você bote uma escuta no telefone X. Aí você vira e fala assim, beleza, cadê a decisão judicial que permite que eu faça isso? Não, não tem. Peraí, tu vai cumprir essa ordem? Não, porque ela é manifestamente ilegal. Perfeito, gente? Estamos juntos? Show de bola? É a mesma coisa do que falar assim, olha, mata aquela pessoa ali para mim. Não pode. Ah, tortura esse cara aí para poder ele falar a verdade. Não pode. Isso daí é uma ordem manifestamente ilegal. Então é um dever seu obedecer e acatar as ordens e promover o cumprimento daquelas ordens, sim, salvo quando manifestamente ilegais. Tá? Vamos lá. Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade humana. Então você vai zelar pela valorização do profissional, do policial civil, e vai respeitar os direitos e a dignidade humana. Tem que respeitar. Você vai atuar com o rigor, com a força necessária para cada caso. Cada caso é um caso, para que você não venha entrar num excesso de poder, para que você não venha atuar de forma abusiva, perfeito? Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função da polícia civil. Olha só, ele deixa claro que é na vida pública e na sua vida particular. Não adianta nada você ser um exímio policial, trabalha maravilhosamente bem, mas na sua vida particular você não atua de modo digno. Você compra e não paga, você dá a volta nos outros, você não respeita seus familiares, não respeita o vizinho, você não é um cara benquisto como ser humano, como uma pessoa na sua vida particular. E aqui o estatuto diz que é tanto na vida pública e na vida particular. Temos que ter cuidado em prova, porque no concurso público ele bota que ele deverá proceder tão somente na sua vida pública, de modo a dignificar a função da polícia civil. Não, é vida pública e particular. Estamos juntos? 16. Adotar providências cabíveis, se competente, em face de irregularidade, de que tenha tomado, de que tenha conhecimento, e levar o fato à autoridade superior. O que é isso? Se ele é a autoridade responsável, ele é a autoridade competente, e ele tomou ciência de alguma irregularidade, ele vai lá e promove, ele acaba com aquela irregularidade. Ele vai sanar tudo aquilo ali. Poxa, mas ele não é a autoridade competente. Então o que ele faz? Ele vai avisar para quem? Para a autoridade competente. Ele vai lá olhar para cima e falar assim, ó, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Ou seja, vai ter que fazer a fofoca? Vai ter que fazer a fofoca. Perfeito? Vamos lá. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Isso é óbvio, você não vai dar com a língua nos dentes falando a torta e a direito para todo mundo, entendeu? Todos os assuntos ligados à sua função. Gente, vocês serão policiais civis, você aí de casa,
que está no trabalho, está no ônibus, você que está me assistindo, você vai ser um policial civil. Você vai ter acesso a uma gama enorme de informações. E não vai poder sair falando para todo mundo aquilo ali. Perfeito? Vamos lá. 18. Atender prontamente às determinações superiores no tocante ao trabalho, aos trabalhos policiais desenvolvidos, em horário fora do normal. Se lembra lá atrás que eu falei para você que você tem que sempre deixar atualizado aonde é o seu endereço, qual é o seu telefone, correto? Inclusive nos seus afastamentos regulares. Que, como assim, Geraldo? Está de férias, está de folga? Por quê? Você vai ter que atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horário fora do normal. Igual, por exemplo, suponhamos que você seja uma pessoa que detenha determinadas senhas dentro da própria delegacia. E essas senhas elas são para realizar consultas a respeito da vida enfim, de possíveis investigados ou de quem tenha sido preso em flagrante. Só você tem essas senhas. Aí você está no teu horário de folga. Uma pessoa foi presa em flagrante. E eu tenho que saber informações a respeito daquela pessoa para poder levantar e poder fundamentar o máximo possível o auto de prisão em flagrante e o possível inquérito que vai ser instaurado aquilo ali. O que acontece? Eu vou ligar, fulano de tal, vem que eu estou precisando das suas atribuições aqui. Perfeito? Vamos lá. Inclusive fora do horário normal de trabalho, tá? Vamos lá. Comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento de iminente perturbação da ordem em caso de calamidade pública. Vamos dar um exemplo? Você está alocado na delegacia X, e aí você tomou ciência através do noticiário, através do rádio, ou algum amigo te ligou, ainda que não seja policial, e falou, caramba, rapaz, aconteceu uma tragédia lá na área da delegacia onde você trabalha. Na mesma hora, é teu dever ir para lá. Você tem que comparecer à unidade. Perfeito? Sério, Geraldo? Sem convocação, sem nada? Sim. Cara, você é um cara honrado. Você vai trazer o nome da Polícia Civil consigo. Entendeu? Você tem que comparecer. Você é assim, é aquilo que eu falei. Você é o pedagogo, você é a última ratio. Você tem que estar lá. Perfeito? Adotar providências preliminares em torno de ocorrência policial, a que tenha conhecimento independentemente do horário de serviço. Olha só, cuidado que na prova do concurso ele pode botar aqui, ó, que somente em horários de serviço. Não. Imagina, você está fora da área de circunscrição da sua delegacia, você está a passeio com a sua família e você acabou de acontecer um homicídio aqui. Primeira coisa que você faz, vai isolar o local para que não venha atrapalhar, para que ninguém venha sujar aquele local do crime, para que ninguém venha contaminar aquele local de crime, para que o perito possa fazer um excelente trabalho. Entendeu? Tem até uma história que um professor meu, na época que eu estava naquela correria de estudo para concurso público, assim como você, antes de ser servidor, e ele era perito da Polícia Civil. E ele falou que um belo dia, né, ele é perito da Polícia Civil, mas ele já tinha sido policial militar antes. Ele falou que tinha acontecido um crime numa determinada localidade e estava lá até a perícia chegar. Só que antes da perícia chegar, o que aconteceu? O tempo mudou. Caiu um temporal, mas choveu tanto que começou a alagar. Começou a subir a água. E o que ele fez? Pô, peraí, o que eu posso fazer para preservar esse lugar? Ele saiu catando os estojos, né, da arma que havia sido, que havia dado tiro, e ele pegou o corpo e tentou botar numa posição lá, enfim. Ele tomou essas providências. Chegou o perito, passado toda aquela confusão da chuva, o perito chegou, enfim. Conseguiram chegar até a pessoa que havia feito os disparos. Por quê? Porque ele tomou o cuidado de recolher aquelas cápsulas para a água não levar embora. E aí concluíram aquele inquérito e chegaram até a pessoa que havia feito aqueles disparos, enfim, que praticou aquele homicídio. Perfeito? Então você, ainda que não esteja no seu horário de trabalho, você tem que tomar providências preliminares, seja ela qual for. Perfeito? Já te falei, você é policial 24 horas por dia. Ok? Vamos lá. Usar vestuário compatível com a função policial.
É óbvio que você, mulher, não vai trabalhar de biquíni na delegacia, correto? Você, homem, não vai entrar na delegacia de bermuda, de chinelo, sem camisa. Mas também há de se convir que se você estiver numa investigação onde as pessoas se vestem daquela maneira, você vai se vestir daquela maneira, entendeu? Tem que ser compatível com a sua função policial. Eu sou, por exemplo, de uma especializada que tem um tipo de roupa. Show de bola, vai usar daquele jeito. Perfeito? O seu vestuário tem que ser o quê? Compatível, ok? Cuidar de sua higiene pessoal. Se homem, cabelo cortado e barba aparada ou raspada. Ou seja, você tem que apresentar uma imagem adequada. Você não vai ficar igual um mendigo. Não estou falando mal do mendigo, pelo amor de Deus. Mas você não vai andar todo sujo, sem tomar banho, com a barba que não está aparada, o cabelo que não está aparado. Tem que ter o quê? Uma postura, perfeito? O investigador de polícia deverá oferecer relatório circunstanciado de suas investigações com clareza, ou seja, tem que ter, toda vez que você, na condição de investigador de polícia, estiver fazendo algum tipo de investigação, você tem que apresentar relatório circunstanciado com clareza, para deixar sempre claro aquilo que você está investigando. Perfeito? Ficou tranquilo? A gente encerra todos os deveres, correto? E agora a gente vai para dentro das proibições. O que é proibido o servidor fazer, o policial civil? 167. Ao policial civil é proibido caracterizando infração administrativa. Ih, rapaz, espera aí. Então, a partir do momento que eu já proíbo isso daqui, já é caracterizado como uma infração administrativa. Então, ele responde disciplinarmente por isso. Perfeito? Aqui, ó, do primeiro grau. Permutar horário de serviço ou executar tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. O que é permutar? Se você ainda tem problema com algumas palavras que não fazem parte do seu dia a dia, permuta nada mais é do que uma troca. Tá? Exemplo, o teu plantão era hoje, mas aí você tem um casamento de um grande amigo seu, que você será padrinho, aí você vira para o outro colega de um outro dia de plantão e fala assim, você pode tirar o meu plantão hoje? Você troca com ele, só que você não avisou a autoridade competente. Então, peraí, isso daí vai ser o quê? Uma infração administrativa de primeiro grau? Sim. Então você tem que dar ciência, o quê? Você tem que dar ciência que você está fazendo aquela troca, perfeito? Tem que ter a permissão da autoridade competente. Show de bola? Do mesmo jeito que você vai executar uma tarefa sem essa expressa permissão. Exemplo, você vai em uma determinada localidade, você vai fazer uma determinada diligência sem essa permissão. Então isso é proibido? Sim. Por quê? Tudo que você for fazer tem que ter a permissão da autoridade superior, tem que ter a ciência da autoridade superior, perfeito? Até porque o delegado daquela unidade, ele tem que ter ciência do que seus policiais estão fazendo, porque ele também responde pelas suas atitudes, perfeito? Vamos lá. Usar vestuário incompatível com a função. Óbvio, se é um dever usar vestuário de acordo, compatível com a função, é um dever seu, é proibir usar vestuário incompatível com a sua função. Descurar-se de sua aparência física ou do asseio pessoal, ou seja, você tem que manter uma aparência física ideal. Não estou falando que você tem que ser bonito, não. Até porque, por exemplo, suponhamos que se eu passar para a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, eu nunca vou ser bonito. Eu nasci feio. Agora, eu tenho que estar com a barba parada, eu tenho que estar com o cabelo bem cuidado, eu tenho que estar me vestindo de forma adequada, tenho que estar asseado, tenho que estar com banho tomado. Perfeito? Exibir desnecessariamente a arma, distintivo ou algema. Já viu o filme Tropa de Elite? Quando ele está lá no pagode, que ele pega, puxa a arma pro alto e dá um tiro. Pá! Aí todo mundo, o que é isso? Ele, calma que hoje é no amor. Hoje é no amor. E falando com a pistola na mão. Você, na condição de policial civil, jamais vai fazer isso. Não deve fazer isso. Por quê? Porque você não vai exibir desnecessariamente a sua arma. Você tem que fazer o quê? O porte velado. Perfeito? O porte da sua arma, ele é velado.
ok? Você não vai ficar ostensivamente mostrando que está armado. Não, ele é um porte velado. Você só vai exibir ela de forma necessária, ok? Ou aqui, ó, distintivo ou algema, mesma coisa. Aí tu vai andar pendurado com aquele distintivão lá, para todo mundo ver que você é policial. Gente, lá atrás você viu que é dever você agir de forma discreta. Eu sei que tu vai ter orgulho de ser policial, eu sei que tu vai gostar, que é legal pra caramba, mas tem que ser discreto. Perfeito? Vamos lá. Deixar de usar distintivos quando exigido para o serviço. Exemplo, tem um local de crime. Aí sim, você toda hora vai entrar e vai sair daquele local de crime. Espera aí, a pessoa que está fazendo aquele controle de entrada e de saída, toda hora ela vai ficar te pedindo identificação? Não, tu faz o quê? Ó, bota o seu distintivo. Você está de plantão na delegacia? Bota o seu distintivo. Lá dentro você tem que estar constantemente identificado como um policial. Perfeito? Praticar atividade comercial de interesse particular na repartição. Olha o que ele deixa claro, de interesse particular na repartição. Perfeito? Eu não vou nem aprofundar nos exemplos ridículos não, mas pensa, você revende roupas. Sim, você compra roupa e revende. Você vai nas confecções, compra roupa para revender. Aí você está de plantão, tu leva aquela sacola de roupa e durante o seu plantão você abre lá no balcão da delegacia e fica vendendo camisa, boné, calça jeans, bermuda. Peraí, é uma prática comercial? Sim. De interesse particular? Sim. Na repartição? É proibido. Perfeito? Atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça. Você é um investigador e você vira e fala assim, eu sou o delegado. Peraí, você é o delegado? Ou então você fala, eu sou o escrivão. Você é escrivão? Cuidado, não pode, ok? Isso é proibido. Vamos lá. Acionar desnecessariamente a sirene da viatura policial. Ou seja, você simplesmente liga a sirene porque você quer ligar. Não tem nenhuma necessidade emergencial. Você saiu para almoçar, você está dentro da viatura e você fala assim, eu estou com tanta fome, mas eu estou com tanta fome, eu estou com tanta pressa de comer. E você vai e liga a sirene da viatura. Espera aí. Tu pode fazer isso? Óbvio que não. Você não pode acionar desnecessariamente. Isso é proibido. Comparecer a qualquer ato de serviço em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante os mesmos. Ou seja, não vai chegar embriagado, visível estado de embriaguez no trabalho e nem vai consumir bebida alcoólica durante o seu trabalho, ok? Ser desleal no exercício da função. Por quê? Não é obrigado, você não é um dever seu ser leal no exercício da função. Aqui ele diz que é proibido você ser o quê? Desleal. Perfeito? Vamos lá. Inciso 11. Proceder na vida pública e particular de modo a não dignificar a função policial. Do mesmo jeito que isso é um dever seu, é proibido que você faça o contrário. Você sempre tem que atuar de forma a dignificar a função policial que você exerce. Olha, meu filho, o sacrifício. Olha, minha filha, o sacrifício que você está fazendo para passar nesse concurso. Então, depois que você for aprovado, você tem que dignificar essa profissão. Perfeito? Não residir na sede do município onde exerça a função, salvo se for sede de município contíguo. Ou seja, está dizendo aqui, ó, que é proibido você não residir na sede do município aonde exerça a sua função. Salvo se for o quê? De município contíguo. Gente, a todo instante você tem que estar de pronto atendimento para a delegacia, de pronto atendimento para a ordem de seus superiores. Ou até mesmo não teve ordem de ninguém, mas teve uma tragédia. Você tem que estar lá na hora, tem que estar de pronto lá. Por quê? Para atender os anseios daquela função, os anseios da coletividade, da sociedade. Você vai fazer isso. Então não adianta, você vai morar a 300 quilômetros de onde você trabalha. Não pode. Tem que morar lá naquele município, no máximo no município contíguo, numa localidade contígua. Perfeito? É óbvio que aqui a gente explica o mundo perfeito. O que o teu estatuto está te ensinando. Se você tem outro conhecimento de prática, para a sua prova eu peço que você esqueça. Ok? 13.
concorrer para erro de superior hierárquico, subordinado ou outro servidor, ou seja, concorrer para erro. Ou você atua em conjunto, ou você praticou algum ato que levou ele a erro, algum tipo de interpretação errada, não pode ser proibido. Vamos lá. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Gente, isso daqui é uma obrigação sua. Você tem que atualizar os seus dados cadastrais. Se você for olhar lá dentro da Lei 8.8429, ela mesmo fala a respeito dessas disposições, que você tem que manter atualizados seus dados cadastrais, perfeito? Os seus dados patrimoniais, tudo, tem que manter em perfeita regularidade. Isso daqui, perfeito? Descumprir quaisquer dos deveres dispostos no artigo anterior. Então, vamos lá, peraí. Cometer qualquer proibição até agora, isso daqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Uma infração administrativa de primeiro grau, perfeito? Inclusive, desatender aos deveres. Se você não cumpre os deveres e comete essas proibições, é de primeiro grau. Dar-se ao vício da embriaguez ou de substância que provoque dependência física ou psíquica. Então ele já está falando aqui, ó, se você vai ser algum dependente químico, se você é proibido que você dar-se o vício da embriaguez, ou seja, você não pode fazer isso, isso daqui é proibido, perfeito? Vamos lá. Ofender culposamente a integridade corporal ou a saúde de outrem, causando-lhe lesão corporal. Você não pode fazer isso, isso daí é proibido. A gente encerra aqui as de primeiro grau. Então, qualquer umas até aqui que forem violadas, qualquer proibição, perdão, que for praticada, tá o quê? De primeiro grau. Lembrando também que se não cumprir os deveres, primeiro grau, ok? Do segundo grau, proporcionar a divulgação de assunto da repartição, ou de fato ali ocorrido, ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação pertinente. Ou seja, a investigação está ocorrendo, aí você tem um amigo que é repórter, aí você vai lá e passa essa informação para ele. Ou então você vai lá e dá uma entrevista sem autorização. Olha que loucura! Pode fazer isso não? Isso é proibição e entra o quê? Lá no escalão de segundo grau. Perfeito, galera? Não pode. Você não vai divulgar assunto da repartição ou o fato que ali ocorreu. Não pode, deixe claro isso. Perfeito? Que na prova ele conta uma historinha lá, que pelo interesse público, blá, 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 fala que ele fez isso e não pode, ok? Manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo relevante ou de serviço. O que é isso? Ah, o Zezinho traficante é meu amigo de infância. Ele vende a drogazinha dele lá, a cocaína dele lá, a maconha dele lá, o crack, a loló, o êxtase, mas ele é meu amigo de infância. Então, pô, eu vou bater foto com ele lá no Facebook, no Instagram, ele é meu amigo. Não, você não pode se exibir em público com pessoa de notório e desabonador antecedente. Aí tu fala assim, Geraldo, então eu não posso bater foto com nenhum político do meu lado? É uma brincadeira, óbvio, né? Você não vai bater, porque o cara já tem um notório conduta desabonador, um antecedente criminal ou policial. Perfeito? Agora é óbvio, tá? Salvo por motivo relevante ou em serviço. Porque se fosse assim, suponhamos, né, o japonês da Federal, se fosse o japonês da Civil do Mato Grosso, toda vez ele aparece no noticiário, sempre tem um criminoso do lado dele. É óbvio que ele está em serviço, perfeito? Ele está em serviço. Estamos juntos? Ou por motivo relevante. Me dá um exemplo desse motivo relevante, Geraldo. Você estava investigando, você estava infiltrado numa organização criminosa. Correto? Ou então você estava se aproximando para poder pegar informações necessárias para poder elucidar alguns tipos de crimes que estavam acontecendo, enfim, tem que ter um motivo relevante, tá? Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente legal. Então é proibido você descumprir qualquer ordem superior. Exemplo, você está em casa, está na tua folga, aí o teu chefe liga e fala assim, olha só, vem para a delegacia agora porque aconteceu um problema aqui. Estamos com um pepino aqui para resolver. Opa, chefe, vou te falar uma coisa. Eu tô cansado, tô de folga, eu não vou não, peraí. Está descumprindo uma ordem superior? Tá, então isso é proibido, não pode. Agora, o chefe vira e fala assim, aí, cara, dá uma prensa nesse cara aí para ele falar a verdade, dá?
Como assim, chefe? Como assim? Ué, tortura ele, pô. Pega um alicate, vai apertando o dedo dele ali, até ele falar, joga spray de pimenta no olho dele. Peraí, chefe. Isso aí é ilegal. Isso eu não vou cumprir. Perfeito? Vamos lá. Não tomar as providências da sua alçada, lembrando, tá, que tem que ser da competência da alçada do servidor, sobre falta ou irregularidade de que tinha conhecimento ou não for competente para reprimi-la, deixar de comunicá-la imediatamente à autoridade que o seja. Exemplo, você tomou ciência que um servidor está cometendo algum ato de irregularidade, alguma infração administrativa. Se você não é autoridade competente para poder apurar, para aplicar penalidades, enfim, para instaurar um procedimento administrativo, você tem que fazer o quê? Tem que contar para a autoridade superior. Aí tá, a autoridade, perdão, competente. Por quê? Porque já pensou? Aí o servidor está praticando um monte de erros lá, está cometendo um monte de infração administrativa, você vira e fala assim, ó, não sou o responsável por isso, então não vou nem olhar para isso. Você vai fazer assim? Lógico que não. Negativo não pode, ok? Deixar de oficiar de forma tempestiva e justificada em expediente que lhe seja encaminhado, ou seja, qualquer expediente que for encaminhado para ele, é proibido ele deixar de oficiar, ou seja, de produzir os ofícios necessários e de forma tempestiva, dentro do lapso temporal que for determinado, para poder fazer aquilo ali. Show de bola? Vamos lá. Negligenciar na execução de ordem legal. Ah, eu até vou fazer, mas olha só, eu vou fazer de forma negligente. Não pode. Interceder dolosamente em favor da parte, ou seja, você intercedeu em favor daquela parte, você está fazendo aquela advocacia administrativa, isso pode? Óbvio que não. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado, abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecimento à repartição, salvo por motivo justo. Então, é proibido você faltar, você que não comunicou, enfim, tudo isso é proibido. Lógico, salvo motivo justo. Você está indo para o plantão, aconteceu de uma carreta tombar na frente lá do seu carro, acabou, tá tombada lá, não tem como passar. É óbvio que você vai chegar atrasado, perfeito? Isso é um motivo justo, entendeu? Mas tem que deixar sempre claro isso daí, para a autoridade superior, tá? Lançar dolosamente em registro, arquivo, papel ou qualquer expediente oficial, dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas e falsas. É você pegar e, por exemplo, o cara vai lá e perde, um amigo teu perdeu o telefone celular. Só que o telefone celular dele tem seguro contra roubos e furtos. Aí o que você faz? Você vai lá e faz um registro ou faz um ofício dizendo que foi roubado para poder dar entrada no seguro. Ou então, se você analisar esses seguros de telefone celular, o seguro não é contra furto simples, é só furto qualificado. Como assim, Geraldo, qualificado? Por exemplo, teve um rompimento de obstáculo, o cara foi lá e rasgou a mochila para tirar. Houve um rompimento de obstáculo, é um furto qualificado. Aí o furto foi simples, o cara simplesmente olhou e sumiu meu telefone. Foi um furto simples. Aí você vai lá e insere que houve, não tiraram de dentro da mochila, ou rasgou a mochila, peraí, houve um rompimento de obstáculo, aí é furto qualificado. Aí você botou aquela informação indevida lá, de forma dolosa, perfeito? Você pode fazer isso? Não, porque isso é proibido. Você não pode fazer isso, ok? Faltar a ato processual judiciário ou administrativo do qual tenha sido previamente ser cientificado, salvo por motivo relevante que será comunicado por escrito à autoridade policial a quem estiver subordinado no primeiro dia útil em que comparecer à sede de exercício. O que é isso? Você tem um boletim interno da Polícia Civil que constantemente vai sair lá quais são os policiais que foram intimados ou a prestar esclarecimentos na corregedoria ou prestar esclarecimentos, seja por ordem pessoal ou como testemunha, enfim, ou você prestar ou quando você vai servir como testemunha num processo judicial. Nesse caso, você vai ser previamente intimado, então você deve comparecer, tá? É proibido você faltar. Eu não quero ir não e pronto, acabou. Não pode, isso é proibido, perfeito? Vamos lá. Utilizar para fins particulares, sobre qualquer pretexto, material pertencente ao Estado. Tomem cuidado com isso daqui. Por quê? Você, policial civil, trabalha numa escala de plantão e você tem a sua arma que for acautelada pelo Estado. Você está lá com a tua arma.
Aí você, no teu horário de planta, o horário que você tiver de folga, aí você vai fazer uma segurança para uma pessoa qualquer, um ricaço qualquer, aí você vai fazer a segurança, você vai utilizar o colete da Polícia Civil, vai utilizar a viatura da Polícia Civil, vai utilizar a pistola, a arma que for acautelada em seu nome. Peraí. Você está utilizando para fins particulares, meu filho? Não pode, é proibido. O inciso 11, ele proíbe que você utilize isso para qualquer pretexto, para qualquer fim que não seja pertencente ao Estado. Perfeito? Não pode fazer isso, tá? Os próximos, eu vou falar na próxima aula com você, porque eu tenho que permitir que você vá lá, tome tua água, tome um cafezinho, vai no banheiro, come alguma coisinha e volta. Não esqueçam, estamos no final da aula, o que você tem que fazer? Vai lá, dá a sua qualificação, se a aula tá boa, se a aula tá ruim, se tá legal, se não tá, porque nós estamos sempre buscando o melhor para você, ok? Ó, beijo no coração e a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau, tchau, galera.